Bom, boa tarde a todos. Nós deixamos uma atividade na semana passada, né, um vídeo, e que vocês pudessem estar anotando alguns principais conceitos que foram trabalhados lá no vídeo. Então, hoje eu vou estar falando sobre esses conceitos, bem como entrando em detalhes em outros, né? Quando a gente fala em transporte passivo, né, na verdade é um transporte que não gasta energia, tá? Porque está a favor de um gradiente de concentração. Vocês viram na aula de biologia que a membrana plasmática ela é semipermeável, né? Existe até a função que a gente chama de permeabilidade seletiva, né? Porque ela, na verdade, permite a entrada ou a saída de determinadas substâncias de acordo, na verdade, com o gradiente de concentração, né? A não ser seria um transporte ativo. E ela seleciona, na verdade, o que ela quer que realmente, de fato, entre ou saia, dependendo da necessidade, né? Então, esse transporte passivo, ele pode ocorrer, por exemplo, por difusão. Antes da gente entrar na difusão, eu vou estar explicando para vocês o que seria soluto e o que seria solvente. O solvente é a parte líquida, o soluto é a parte sólida. Quando a gente tem, por exemplo, uma célula, tá, que ela está com bastante soluto em relação ao meio externo, que a gente vai estar comparando nessa célula com o meio externo. Então, essa célula, se está com bastante soluto, ela está hipertônica em relação, né, é um meio hipertônico em relação a esse meio externo que não tem tanto soluto assim. Se por acaso ela tiver mais solvente, ela vai ser hipotônica em relação ao meio externo. E se por acaso ela tiver com a mesma concentração, então ela vai ser isotônica. Então, o transporte passivo, ele pode correr, por exemplo, por difusão, né? Então, na difusão, o que acontece? Por exemplo, esse soluto ele poderia estar indo, né? Se uma região está muito concentrada, como está aqui no lado esquerdo, né? O que vai acontecer? Esse soluto ele vai acabar entrando lá no lado direito para poder igualar a mesma quantidade lá de bolinha que está desse lado esquerdo com o lado direito, certo? Então vai ser a passagem de soluto da região de maior concentração para a região de menor concentração, tá? Se por acaso a gente estiver falando apenas do solvente, tá? Vamos supor, né? Nessa mesma situação, o que a gente poderia estar fazendo? Saindo água, tá? Do lado direito para o lado esquerdo. Quando a gente está tratando apenas com solvente, a gente está falando de uma osmose, tá? Agora, o que seria a difusão facilitada? A gente tem algumas proteínas na membrana plasmática que elas atravessam, de fato, a membrana para contato com o meio externo, assim como o interior da célula. E existem algumas substâncias que vão estar passando diretamente por essas proteínas, então a gente vai estar falando de uma difusão facilitada. Aqui a gente está mostrando como acontece essa difusão facilitada, né? Essa proteína que está, na verdade, em contato com os dois meios, né? Com o meio externo da célula, assim como o meio interno, e ela está intermediando essa situação de estar entrando diretamente por ela. Então, essa é uma difusão facilitada. Na difusão simples, a gente não tem essa ajuda dessa proteína. Agora, o que seria um transporte ativo? Transporte ativo é aquele, na verdade, que eu vou contra um gradiente de concentração. Vamos imaginar essa situação que foi colocada aqui na imagem. Dentro da célula, tá dando para ver que tem vários quadradinhos, tá vendo? E fora da célula tem poucos quadradinhos. Se fosse um transporte passivo, o que ia acontecer? Esse quadradinho ele ia ter que sair, né? Porque ele saindo, eu vou estar igualando, tá, a quantidade de quadradinho que está do lado externo, assim como do lado interno lá da célula. Só que em determinados casos, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, isso acaba não acontecendo.
Mesmo a gente tendo, por exemplo, ali mais quadradinhos dentro da célula, esse quadradinho ele continua entrando na célula. Só que isso não acontece assim, de forma assim tão, digamos assim, espontânea, né? A gente precisa de um certo gasto de energia. E o que está sinalizado ali como ATP será justamente a energia que a célula vai precisar para que esse processo aconteça, tá? Então foram esses os conceitos que a gente veio trabalhando em relação à aula de semana passada. Um abraço, até semana que vem.